Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A entrevista de hoje, o bate-papo, é com o deputado Inácio Loyola, do MDB, aqui de Alagoas. Ele está no seu 4º mandato e nos fala sobre projetos, questões políticas, econômicas e sociais, inclusive sustentabilidade dos recursos naturais aqui em Alagoas, bem como das políticas públicas demandadas pelo Estado, pelo governo federal e municipais, governos municipais, ou seja, nas prefeituras em todo o estado de Alagoas. Deputado, é um prazer tê-lo aqui novamente no Frente a Frente e eu já começo esse bate-papo questionando o fato de o senhor, no dia 8 deste mês, ter ido à tribuna do Parlamento para referenciar mulheres e homens nordestinos. O que há de mais especial nos nordestinos que o levou a esse ato democrático de admitir o bem que se constrói com os nordestinos? Primeiramente, Gorete, é um prazer enorme voltar ao programa Frente a Frente e ser entrevistado por uma pessoa como você. Segundo, eu quero saudar toda a população alagoana que nos assiste através da TV Assembleia. Mas, primeiramente, eu quero fazer um retrospecto sobre o Nordeste brasileiro. O Brasil foi descoberto no Nordeste. Os 350 primeiros anos de descobrimento do Brasil, o Nordeste foi o centro cultural, foi o centro econômico e foi exatamente, podemos até dizer, o centro político. Só a partir do investimento na cultura do café que isso foi transferido para a região sudeste, principalmente, e para a região sul. Mas eu sempre coloquei, insisto, persisto e não desisto, que o Nordeste é a região mais viável do Brasil. Segundo eu quero dizer, das 5 regiões que nós temos no Brasil, a única que se orgulha de dizer que é nordestino, que nasceu em sua região, somos nós nordestinos. Esse ufanismo que nós temos, você não sente no Nordeste, no nortista, você não sente no sulista, você não sente naqueles que fazem a região do centro-oeste e nem também na região sudeste. Até por conta dessas demais regiões se desenvolveram graças às mãos, o suor de nós nordestinos. É verdade. E nesse contexto, o que o senhor destacaria? Olha, eu vou dizer que quando Euclides da Cunha veio cobrir a sangrenta Guerra de Canudos, que resultou na sua obra imortal Os Sertões, ele batizou essa região de uma região ignota, ou seja, uma região inóspita, uma região inviável, e isso em 1898, 1899. Tudo que ele disse, 3, 4, 5 anos depois, um nordestino oriundo do Ceará, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, se instala no povoado Pedra, hoje Delmiro Gouveia, e mostrou totalmente que Euclides da Cunha estava enganado. E em uma das regiões mais inóspitas do Nordeste, ele instalou uma indústria, construiu uma hidrelétrica, a hidrelétrica de Angiquinho, trouxe energia elétrica para a Pedra e água encanada para a Pedra. Eu sempre digo que nenhuma região do mundo se desenvolve sem esse tripé: água, estrada e energia.
Nós somos ricos nesses 3 pilares, Abundantemente, né? abundantemente. Sobretudo pelo Rio São Francisco. Eu sempre disse que Deus foi muito generoso para com o Nordeste. Para o Nordeste meridional, que é o Nordeste que faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, ele nos deu um rio de superfície. E para o Nordeste setentrional, que é aquele que não faz parte da bacia do São Francisco, ele nos deu um rio subterrâneo. Apesar que eu venho pregando há anos e anos, que o maior problema ambiental do Brasil é a degradação do Rio São Francisco, e parece que eu estou pregando no deserto. São Francisco é um rio que está morrendo. O São Francisco é um rio agonizante. O São Francisco é um paciente que está na UTI. O que leva os governos não mudarem a atitude em relação a essa realidade, no seu entendimento? Claro. Só Deus sabe. Porque o mundo científico, a ciência, tem soluções para o Rio São Francisco. Mas, apesar de tudo isso que o São Francisco tem hoje, no Nordeste meridional, nós temos esse rio de superfície. E para o Nordeste setentrional, Inácio, Deus nos deu um rio subterrâneo, que já começa no Nordeste meridional, nessa região serrana, que compreende os municípios de Água Branca e Mata Grande e vai até o sul do Piauí. Nós temos um aquífero por nome Jatobá. Quero dizer aos nossos telespectadores que é água potável, água doce. Isso, quem disse, é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Para as pessoas entenderem bem, que não são dessa área das ciências exatas, toda água que passa em Piranhas durante os 365 dias do ano é em torno de 100 bilhões de metros cúbicos d'água. Esse aquífero Jatobá, nós temos armazenado ali 137 bilhões de metros cúbicos. Ou seja, estudiosos na área de águas subterrâneas, de hidrologia, dizem o seguinte: se nós retirarmos 26 bilhões de metros cúbicos d'água por ano desse aquífero, nós temos como atender 100% a reserva. O Nordeste setentrional. Água para o consumo humano, água para o consumo animal, água para irrigação e água para o consumo industrial. E essa retirada por ano do volume de 137 bilhões, se você retirar por ano, dá para atender tudo isso e não compromete essa reserva. E por que essa realidade não se concretiza? Deixa eu concluir o meu raciocínio. Não compromete. Por quê, Inácio? Porque a média de chuvas nessa região do semiárido nordestino, que é em torno de 500 a 600 milímetros ano, garante a recarga desses 26 bilhões de metros cúbicos que é retirado por ano. Para que os telespectadores tenham uma ideia, eu disse que se a gente retirar 26 bilhões de metros cúbicos d'água, nós atendemos, volto a repetir. Vamos repetir. 100% a população sertaneja para o consumo humano, consumo animal, para projetos de irrigação e para o consumo industrial. O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco
que tiraram água do São Francisco de uma paciente que está na UTI. Você não pode fazer, Gorete, um paciente que está na UTI, doador de sangue. Não, Você por tem de recuperar esse paciente quando ele estiver com a saúde perfeita, ele está apto para doar sangue. Mas eu coloquei que o São Francisco hoje é um rio agonizante. Mas esse projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que é tão cantado em prosa e verso, que esse projeto vem da época de Dom Pedro II, que a primeira Pasmem. pessoa a ventilar esse projeto de irrigação, dessa transposição, foi um intendente de Juazeiro do Norte, do Ceará, que era o prefeito hoje, Antônio Macedo, que era engenheiro. E Dom Pedro absorveu esse projeto. Mas esse projeto de transposição só vai atender 1% da população nordestina. Por quê? 1%. Por quê? Por que é 1%? Porque nós não temos. Eu Vai. queria falar aos nossos telespectadores aqui, que aqui não está falando apenas o político, o deputado Inácio Loyola. Claro. Eu tenho formação em agronomia e sou curioso nessa área de hidrologia. E ao longo desses últimos anos, eu venho me cercando de técnicos especialistas nessa área. Pois bem, o que o senhor acaba de dizer contraria a realidade da região, de dizer que é inóspita, mas não teria alternativa, e tem alternativa para tornar o sertão verde, não tem, deputado? Como eu só quero mostrar os nossos telespectadores, eu venho, já é um dos bordões meu. A cidade que menos chove no Brasil é uma cidade do sertão paraibano chamado Cabaceiras. A média de chuvas em Cabaceiras é 300 milímetros ano. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a média de chuvas é em torno de 200 milímetros. Bem menos do que a cidade que menos chove no Brasil. Qual é a diferença do estado da Califórnia para Cabaceiras, na Paraíba? Cabaceiras é uma das cidades mais pobres do Nordeste, do Brasil, e a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos e um grande produtor de alimentos. Faz toda a diferença, né, Toda deputado? a diferença. Até na condução não é, da política pública. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado por Alagoas, Estado de Alagoas, Inácio Loyola, do MDB. E estávamos falando sobre a questão hídrica aqui do Estado, e agora vamos falar sobre uma participação do deputado. Ele foi recentemente no plenário colocar a importância dos professores no seu dia. O que motivou o senhor a fazer esse pronunciamento, deputado? Primeiramente, o meu primeiro emprego foi como professor. Eu, ainda estudante de agronomia aqui na Universidade Federal de Alagoas, eu fui por 3 anos professor de Química do Colégio Hélio Lemos, que era um colégio da rede cenecista, que não existe mais.
Posteriormente, fui professor na cidade de Delmiro Gouveia, no ginásio Vicente de Menezes, e também fui professor na escola Coronel José Rodrigues, na cidade de Piranhas. Eu adoro ser professor. Eu, quando estudando de agronomia, o meu sonho era concluir o curso e ficar como professor do curso de agronomia da Universidade Federal de Alagoas. E deu o inverso. Eu entrei para a atividade política. E eu tinha um colega na época que o sonho dele era enveredar na política. Aconteceu o inverso. Hoje é um dos mais gabaritados professores da Universidade Federal de Alagoas, alagoano, inclusive chegou a ser ministro do Turismo, diretor do Senado e um dos grandes patrimônios vivos que Alagoas tem. E a partir de eu já como profissional, trabalhando no setor público agrícola de Alagoas, no sertão, em 1982, eu recebi um convite para ir para o Ministério da Agricultura ou Ministério do Interior. Para quem não conheceu o Ministério do Interior é hoje um Ministério da Integração Nacional. Porém, era um ministério muito mais forte do que da integração nacional. E é bom que se frise que, na época, o ministro do Interior era um dos maiores especialistas. Eu não digo apenas o Brasil teve, mas o mundo, um estudioso na questão hídrica. Foi o ex-governador de Sergipe, um engenheiro, João Alves Filho, que eu aprendi muito com ele. Posteriormente, o conheci e me tornei amigo dele e admirador dele. Era um estadista. E eu abdiquei desses dois convites, ele no Ministério do Interior, se não me falha a memória, no Ministério da Agricultura, o renomado Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli foi ministro da Agricultura. Alisson Paulinelli foi quem criou a Embrapa. Alisson Paulinelli, que era um engenheiro agrônomo, foi que mostrou a viabilidade da região do Cerrado, a região centro-oeste. E, ou seja, eu optei por ser candidato a vereador em Piranhas. Fui eleito em 1982, era um mandato de 6 anos. Posteriormente, fui eleito prefeito de Piranhas. Fui mais 2 vezes prefeito do município de Piranhas e hoje estou no 4º mandato. Cada um tem a sua missão a cumprir aqui na Terra. Certamente. E, evidentemente, o meu sonho é ver o estado de Alagoas, que foi uma grande dádiva de Deus para com o Nordeste, ser para o Nordeste o que a Califórnia é para os Estados Unidos. Pois é. É um desafio. Mas eu pergunto, dentro desse contexto, como o senhor tem visto a política pública de educação do estado de Alagoas? Sim, voltando à sua pergunta, nós, nesse século, nós tivemos vários avanços no estado de Alagoas. Poucos estados avançaram tanto no Brasil quanto o estado de Alagoas. É visível. Não podemos deixar de reconhecer o trabalho do então governador Ronaldo Lessa, depois veio o governador Teotônio Vilela Filho, mas nós íamos numa progressão aritmética. Do governador Renan Filho para cá, nós crescemos numa progressão geométrica. Alagoas hoje está dotada de toda a infraestrutura necessária. O governador Paulo Dantas, dando continuidade
ao trabalho do governador na época, Renan Filho, e nós acreditamos piamente que Alagoas não dou mais do que 10, 15 anos. Se continuar esse crescimento numa progressão geométrica, nós seremos o estado mais desenvolvido do Nordeste. E nessa questão de desenvolvimento econômico, social, sobretudo, né? O que dizer da educação para o desenvolvimento de uma cidade como Maceió e do país? A educação é a base de tudo tudo isso, é o alicerce. A gente não pode falar no desenvolvimento sem falar na educação. A educação é o alicerce de tudo. Mas não é um entendimento só de quem faz a educação, não. É da sociedade como um todo, né? É verdade. Você veja que nesses últimos anos, Alagoas deu um salto muito alto na questão da educação. O que eu me preocupo hoje, deixamos Alagoas de lado e vamos falar em termos de Brasil, que está surgindo escola em toda esquina, faculdade, toda esquina. Eu estudei colégio, todo o meu colégio foi em Aracaju, no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Eu sempre estudei escola pública. Idem. E quero dizer que, naquela época em Aracaju, quando a pessoa não passava no vestibular, iam para uma determinada faculdade na Paraíba, não vou declinar nomes. E nós tínhamos um colega, por nome Wagner, que a gente tratava carinhosamente de Vaguinho, que ele não conseguia passar. E um belo dia, ele liga para alguém na Paraíba, aí disseram, faculdade de tal cidade na Paraíba. Ele disse, foi engano. Se engano não, você já está matriculado. Diga o curso que você quer cursar. Ou seja, a minha preocupação é com essa questão. Escola de medicina, escola de direito, escolas de engenharia. Você dá um curso de matemática aqui nesse estúdio. Você pode dar um curso de história aqui nesse estúdio. Mas um curso de medicina, um curso de agronomia. À distância? Um curso de odontologia, um curso de química, por aí vai. É impossível. Não se vai à distância. Então, é essa a minha preocupação. E vai sair amanhã profissional sem saber de nada. Um belo dia eu fui questionado por uma pessoa muito amiga minha, que não tinha sido convocada para ser professor de uma determinada prefeitura do estado. E eu procurei a secretária de saúde dessa determinada prefeitura e perguntei por que não, que ela tinha formação em química. Disse, Márcio, temos vaga demais para professor de química. O problema é que ela quer ensinar o primário, o fundamental menor. E ela mostrou aqui que não sabe nem o que é a tabela periódica. Então, são essas coisas que a gente se preocupa. A gente tem que fortalecer a escola pública. É fundamental isso. A escola pública. A escola pública é fundamental. A valorização do professor. As condições, o respeito que se deu ao professor também. Então, Gorete, essa preocupação não é só minha. É a preocupação de grande parte da população brasileira. Que tem conceito dentro de uma realidade concreta que já foi a qualidade do ensino no Brasil, não é? Eu fui dar uma palestra há uns 4, 5 anos para uma determinada faculdade aqui. Tinha várias engenharias. Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. E eu fui dar uma palestra exatamente sobre a transposição das águas do Rio São Francisco.
A minha palestra é muito didática. Mas quando eu falava em método cúbico, grande parte dos alunos não sabiam o que era método cúbico. Quando eu falava em vazão, pior ainda. Bacia hidrográfica, eu vou recordar, o saudoso foi um dos grandes ídolos que eu tive como professor, foi o saudoso professor Ivan Fernandes Lima, geógrafo. Eu fui aluno dele no curso de agronomia de climatologia e meteorologia. O que existe de geografia, de estudos precisos em relação a Alagoas, deriva-se das pesquisas do professor Ivan. E o professor Ivan já alertava para essa questão que está acontecendo do salgema aqui. Há muitos anos ele já alertava. Ele e outros tantos, né? Mas ele disse que um dia levou uns alunos dele para conhecer a bacia leiteira do estado de Alagoas. Passou o dia todo mostrando a região da bacia leiteira, Batalha, Major Isidoro, Jaramataia, Jacaré dos Homens, Monterópolis, Olho d'Água das Flores, Belo Monte. E ao final, um determinado aluno perguntou: professor, nós passamos o dia todinho visitando a bacia leiteira e eu não vi a bacia. Sério, professor? Exatamente isso. Professor Impressionante. Eu não conheci, eu não vi a bacia, professor. Então, quando eu me referi a essa palestra que eu dei, que eu falei sobre bacia hidrográfica, o pessoal não sabia, eu me lembrei do professor Ivan. Eu digo, já pensou se o professor Ivan fosse vivo? Pois é, teria sido terrível para ele. Mas, diante de tudo que o senhor falou e do seu conhecimento, hoje podemos dizer, com internet, com redes sociais, que pode-se investir, refazer essa relação dos estudantes com a rede? Veja bem, não podemos deixar de reconhecer a importância que a internet tem. Mas você não pode se tornar viciado na internet. Refém. E acreditar em tudo que vê na internet. Eu costumo dizer que a educação é o corpo humano. A cultura é a alma. E a internet está mudando a cultura do brasileiro. A minha preocupação é exatamente isso. Nós precisamos nos preocupar urgentemente com essa questão da internet, porque, como dizia o professor Valdir Emílio Vieira, foi meu professor de Química Orgânica. Ele e o professor Rogério Pinheiro, o renomado ex-reitor, professor Rogério Pinheiro, ele dizia, na família dos alcanos, faz parte dos hidrocarbonetos, se a gente não tiver cuidado, entra pela terminação dos alcanos. Qual é a terminação dos alcanos? Cano. Entra pelo cano. Literalmente. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo, infelizmente. Até já.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Inácio Loyola, do MDB. Deputado, nos fale sobre essa opinião sua quanto à flexibilização, cobrança mesmo, flexibilização ao IPHAN para modernizações em patrimônios históricos. Na prática, o que é que está acontecendo? Primeiro eu quero contar que a primeira cidade a ser reconhecida na região do Polígono das Secas como patrimônio nacional, historicamente e paisagisticamente, foi o Centro Histórico de Piranhas e a Vila de Entre Montes, município de Piranhas. Foi uma grande conquista para nós, piranhenses. A partir daí, Piranhas tornou-se conhecida no Brasil, e aquela região nossa dos cânions do São Francisco foi a região que mais avançou turisticamente nesse século XXI, que compreendeu o município de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Mas a verdade é que hoje eu estou pedindo ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vinculado ao Ministério da Cultura, que a gente precisa acompanhar a evolução dos tempos. Ou seja, uma cidade como Piranhas, eu vou citar o caso de Piranhas, você não pode instalar em sua residência um sistema de energia solar. Qualquer modificação interna que acontecer em uma das casas, prédios do município de Piranhas, o que acontece? Você é penalizado. Para ter uma ideia, o Museu do Sertão, que é de Piranhas, está há 2 anos fechado, porque o atual prefeito de Piranhas, Tiago Freitas, solicita uma reforma e o IPHAN emperrando para liberar autorização. Só recentemente foi que o IPHAN veio autorizar a reforma e ampliação do Museu do Sertão lá. Então, são pessoas que não conhecem a realidade e, com isso, atravanca, impede, coíbe o desenvolvimento do município, não apenas em Piranhas. Eu estou dando um exemplo de Piranhas. E isso acontece com várias cidades históricas de Alagoas e do Brasil. Então, precisa ter uma compreensão melhor. Em um determinado momento, conversando com os técnicos do IPHAN, mostrei essa realidade. Chegar um ponto que a gente vai voltar à época do candeeiro da placa. Isso é uma coisa inadmissível para o país. Sobretudo porque aquela região, economicamente, depende do desenvolvimento também, não é? Eu estou impedido, minha residência em Piranhas, eu fui impedido de colocar um sistema de energia solar. E digo a você que a minha residência em Piranhas não faz parte do patrimônio histórico, não. Que é uma casa recente, inclusive minha casa é até de madeira. E eles ficam criando esses empecilhos. Por conta disso que eu fiz aqui na Assembleia Legislativa um pronunciamento mostrando que esses técnicos do IPHAN precisam, primeiramente, conhecer a realidade daquele sítio tombado, daquela comunidade tombada, conhecer a história daquela localidade e entender culturalmente e sociologicamente o povo. E a gente se depara com técnicos que desconhecem tudo isso que eu estou colocando. Nesse sentido, houve algum avanço
houve a liberação. No entendimento. Não, eu vou dar um exemplo. Eu respondi um processo. A minha casa fica às margens do Rio São Francisco e, na verdade, eu construí uma passarela com autorização, na época dos dirigentes do IFAM, com autorização do IBAMA, com autorização da Marinha. Tempos depois, chega uma comitiva do IFAM lá, e eu fui julgado no Tribunal Regional Federal no Recife, onde fui inocentado por unanimidade. Há uma questão de desconhecimento técnico. Total, técnico. Eu fui vítima disso. E fui exposto, execrado perante a imprensa. Um homem que tinha feito tombamento de piranhas, eu como prefeito, e que estava dando mau exemplo à comunidade piranhense. O que nada disso tinha acontecido. Pois é, sistema de energia solar é uma tendência, sobretudo nos órgãos públicos, né? Então não há não está mudando a característica do imóvel instalando o sistema. Pode nenhum, a gente precisa reparar. Esse caso é um caso referente à minha pessoa. Nós temos vários e vários moradores de Piranhas que estão sendo penalizados por conta desse desconhecimento dos técnicos do IFAM. Pois bem, falemos agora sobre obras que vão beneficiar aquela região. O senhor tratou dessa questão para uma ordem de serviço na Estrada do Feijão, que ligará Piranhas a Inhapi. A importância? Olha, essa estrada é uma das estradas mais importantes para o desenvolvimento do sertão. Para que nossos telespectadores, quem não conhece a região, vou procurar me situar vocês eu, inclusive, geograficamente. Para ter uma ideia, esse trecho tem 25 quilômetros de extensão. Por que a Estrada do Feijão? A Estrada do Feijão fui eu que batizei como prefeito. É a região maior produtora de feijão do estado de Alagoas, onde compreende os municípios de Piranhas, o Inhapi, São José da Tapera e Senador Rui Palmeira. Mas para mostrar a importância do escoamento dessa produção, aliado a isso, vai ser a principal artéria para o escoamento da produção do Canal do Sertão. Bem, porque ela atravessa o Canal do Sertão. Isso é uma luta de muitos anos. Terceiro, o filho de Piranhas, de Olho d'Água do Casado, de São José da Tapera, de Senador Rui Palmeira, que pretende ir para o Nordeste setentrional, como eu coloquei no início, ou seja, para Pernambuco, para Paraíba, você indo por essa estrada, vamos dar um exemplo, você saindo de Piranhas para o Recife, ou qualquer um outro desses municípios que eu citei, você encurta a distância em 70 quilômetros. E isso de quem vem da região, quem vem da Bahia, quem vem de Sergipe, quem vem do Rio de Janeiro e de São Paulo. Se vem através do estado de Sergipe, chega em Canindé de São Francisco, atravessa a ponte, Canindé de São Francisco em Sergipe, atravessa a ponte, chega no município de Piranhas, pega essa estrada e você reduz a distância para o resto do Nordeste em 70 quilômetros. Só esses três pontos que eu coloquei já deu para o telespectador entender a importância que essa Estrada do Feijão tem, não apenas para esses dois municípios, Piranhas e Inhapi, para toda a região, para o Brasil. E o governador Paulo Dantas, um homem oriundo da região catingueira do sertão, filho da batalha, conhecedor profundo disso, e recentemente foi ao distrito de Piau, no município de Piranhas, e deu essa ordem de serviço para a construção da tão sonhada estrada
do feijão, que é um sonho de todos nós sertanejos. Pois é, do Alto Sertão, sobretudo. Para quando está prevista a inauguração? Aí depende da construtora e do governo do estado. Eu ainda não tenho, mas acreditamos que nos próximos 5, 6 meses a Estrada do Feijão será concluída. Será uma obra de grande relevância para a região do Sertão de Alagoas. Pois bem. No geral, como o senhor hoje avalia a produção, digamos assim, de benfeitorias naquela região, vindas do governo do estado? Veja bem, o que nós precisamos, eu tenho dito que o Sertão de Alagoas é a região mais rica do estado de Alagoas. E é a região que tem mais água no Nordeste brasileiro. O turismo entra nesse contexto? Então, veja bem, apenas 30% da água do Canal do Sertão daria para atender os 102 municípios de Alagoas. Impressionante. Aliado ao Canal do Sertão, nós temos o Rio São Francisco. Nós temos um solo fértil. Nós temos estrada. Nós temos 2 estradas para o Sertão de Alagoas. A BR-316, que sai de Maceió, Palmeira dos Índios, passa em Santana do Ipanema e vai até Paulo Afonso e segue o estado da Bahia. E temos a L-220, que foi iniciada pelo governador Renan Filho e está sendo dado continuidade no atual governo Paulo Dantas, que é a L-220, que vai até Delmiro Gouveia. Nós vamos sair da capital até o Alto Sertão, numa estrada duplicada. Aí eu pergunto aos telespectadores, qual é a capital do Nordeste que tem uma estrada duplicada até o sertão? Somente o estado de Alagoas. Isso. Água, energia. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Isso justifica a quantidade de pessoas, empreendedores que chegam a Alagoas na atualidade? Como? A prova, como eu disse, que nesse século XXI, turisticamente, a região que mais avançou, que está mais avançando, é a região dos Cânions de São Francisco. Por conta de investimentos de pessoas do mundo das empresas privadas, que acreditam na região. E aquele hábito de tudo que está do lado melhor do turismo está para Sergipe e não para Alagoas. Não, eu quero dizer a vocês o seguinte, fica aqui até... Eu tenho um relacionamento muito boa com a classe política de Sergipe, mas no início do governador atual, o Mitidieri, ele foi a Canindé de São Francisco e deu uma entrevista a uma emissora de rádio de Canindé de São Francisco, do estado de Sergipe, que nós alagoanos estávamos tomando os cânions do São Francisco. E o chefe de gabinete dele, que é um meu amigo, Jorginho Araújo, o pai dele chama-se Jorge Araújo, ele Jorginho, nós chamamos de Jorginho. Eu liguei para Jorginho. Jorginho, o seu governador não conhece a geografia do seu estado dele, não? Quer dizer que ele vai tomar agora os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Os cânions estão encravados no estado de Alagoas. Agora, que nós precisamos é vender, porque estão tomando o que é nosso. E não é de agora, é desde sempre. Nós estamos omissos nessa questão. Então, olha aí, o setor tem que mudar essa realidade, né? Deputado Inácio, foi um prazer, como sempre, recebê-lo. É sempre uma aula que a gente recebe ao conversar com o senhor. Obrigada mais uma vez. Suas considerações. Eu que agradeço, Gorete, sempre ser entrevistado por você. Obrigada. Encerro dizendo o seguinte, alagoanos, vamos
resgatar a nossa alagoanidade. Alagoas é brilhante. Alagoas é a grande referência do Nordeste. Vamos ser ufanistas. Eu quero citar um escritor russo, Leon Tolstói, quando ele disse: o ser humano só é universal quando canta a sua aldeia. Vamos cantar Alagoas para o Brasil e para o mundo. Vamos. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que nos assiste. Até nosso próximo encontro.